Foi no dia em que enterrei meu marido que o passado resolveu me cutucar. Foi assim que começou tudo. Enquanto a cidade chorava Antônio, eu só conseguia pensar em outro nome. Jaci. Estranho, né? Passar 60 anos ao lado de um homem e lembrar de outro justo na hora do adeus. Mas o coração tem dessas desobediências que nem o tempo conserta. Você já sentiu aquele tipo de amor que não morre, só se esconde feito brasa debaixo da cinza? Pois o meu primeiro amor era assim, e aos 80 anos eu descobri que ele ainda queimava. Meu nome é Leocádia Pires, mas todo mundo aqui em Penedo me chama de Cádia. Sempre fui mulher de respeito, dessas que a vizinhança descreve como direita e trabalhadeira. Criei 3 filhos, fiz promessa, cuidei de doente e enterrei meu sonho junto com as panelas de ferro herdadas da minha mãe. Mas naquele velório abafado de janeiro, quando o padre falou fiel até o fim, senti que mentiam por mim. Eu tinha sido fiel ao costume, à obrigação, à aparência, menos ao meu próprio coração. E foi ali, entre coroas de flores e cheiro de vela, que decidi. Antes de morrer, eu ia contar a verdade sobre o único amor que nunca me deixou em paz. Existem histórias que vivem em silêncio por uma vida inteira, esperando o momento certo para serem contadas. São como rios subterrâneos, que correm invisíveis sob a superfície do cotidiano, mas que moldam a paisagem da alma de maneiras que ninguém vê. A história de Leocádia Pires é um desses rios, uma narrativa sobre um amor que o tempo tentou, mas não conseguiu, enterrar. Assim como a jornada de Leocádia merece ser ouvida em cada detalhe, nosso canal está repleto de relatos que tocam o coração e nos lembram do que realmente importa. Se você acredita que algumas memórias são eternas e se já sentiu o peso de uma saudade que desafia os anos, convidamos você a se inscrever. Clique no botão, junte-se a nós e permita que mais histórias como esta encontrem o caminho até você. Agora, feche os olhos e venha para Penedo, em um dia que demorou mais de 60 anos para chegar. O ar da tarde em Penedo, Alagoas, carregava o cheiro doce do mofo das paredes coloniais e o perfume terroso do Rio São Francisco, que corria lento e majestoso a poucos quarteirões dali. Na varanda da casa caiada de branco, com janelas de um azul desbotado pelo sol, 2 idosos estavam sentados em cadeiras de balanço de vime. O silêncio entre eles não era vazio, era denso, pesado, preenchido por 61 anos de palavras não ditas, de caminhos não trilhados, de uma vida inteira vivida à parte. Leocádia Pires, aos 80 anos, olhava para as próprias mãos, repousadas sobre o colo. Eram mãos de quem amassou pão, lavou roupa no rio, criou 3 filhos e enterrou um marido. As veias saltadas eram como rios secos em um mapa enrugado, e cada mancha de idade contava uma história. Mas a história que importava naquele momento não estava em suas mãos, e sim nos olhos do homem sentado à sua frente. Jaci Ferreira, com 82 anos, segurava uma bengala de madeira escura, com uma firmeza que desmentia o tremor sutil em seus dedos. Seus cabelos, completamente brancos, eram finos e penteados para trás com um esmero que denunciava a importância da ocasião. Ele usava uma camisa de linho clara, impecavelmente passada, e seus olhos, ainda de um castanho surpreendentemente vivo, estavam fixos em Leocádia, como se tentassem encontrar, nas rugas profundas que emolduravam o rosto dela, a moça de 19 anos que ele havia deixado para trás. O carro que o trouxera de Maceió, conduzido por seu filho, partira há quase 1 hora. Leonardo, o filho, um homem de meia idade com a mesma gentileza no olhar do pai, havia cumprimentado Leocádia com um respeito quase reverente. Dona Cádia, meu pai fala da senhora desde que me entendo por gente. Ele só não sabia onde encontrá-la, dissera ele, antes de deixá-los a sós, prometendo voltar ao anoitecer. Agora, sozinhos, o peso do tempo era quase palpável. O café ainda tem o mesmo cheiro, já se disse finalmente. Sua voz era rouca, um sussurro gasto pelos anos, mas carregava a mesma melodia suave que Leocádia guardara na memória. Ela ergueu o olhar. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, tocou seus lábios. É o mesmo pó, da mesma venda. Algumas coisas em Penedo não mudam. Você mudou, ele constatou, sem malícia, apenas com a sinceridade brutal da velhice. Está mais bonita. Leocádia sentiu um calor subir-lhe ao rosto,
uma reação que ela pensava ter perdido há décadas. Riu baixo, um som que se assemelhava ao farfalhar de folhas secas. Você continua um mentiroso, Jaci Ferreira. Estou uma velha, enrugada como um maracujá de gaveta. Ele sorriu de volta, e naquele sorriso, ela viu o rapaz do armazém. As rugas ao redor de seus olhos se aprofundaram, mas o brilho era o mesmo. A beleza que eu via em você não era de pele, Cádia. Era daqui de dentro, ele disse, tocando o próprio peito com a ponta dos dedos. E essa, o tempo não teve força para levar. Ficaram em silêncio novamente. A brisa balançava as samambaias penduradas no beiral do telhado, criando sombras dançantes no piso de ladrilho vermelho. Leocádia podia sentir seu coração batendo de uma forma estranha, uma mistura de paz e agitação. Era a sensação de um círculo se fechando, de uma dívida antiga sendo finalmente paga. Não com paixão avassaladora, mas com a ternura serena de quem sobreviveu à própria vida. Eu esperei por suas cartas, ela confessou, a voz pouco acima de um murmúrio. A frase ficou suspensa no ar, uma confissão que levara uma vida inteira para ser feita. Os olhos de Jaci marejaram. Ele engoliu em seco, ajeitando-se na cadeira, que rangeu em protesto. Eu escrevi, Cádia. Escrevi tantas. Mas nunca tive resposta. Pensei que você tinha me esquecido. Pensei que tinha se casado com o filho do coronel, como sua mãe queria. Minha mãe. Leocádia começou, mas a voz falhou. A imagem da mãe, uma mulher dura e pragmática, veio à mente. A verdade, descoberta apenas algumas semanas antes em uma carta amarelada, era a razão pela qual Jaci estava ali, uma verdade que reescrevia toda a sua história. Ela respirou fundo, buscando a força que a sustentara por 8 décadas. Olhou para ele, para o homem que fora seu primeiro e único amor verdadeiro, e soube que aquele momento não era sobre reacender uma chama, mas sobre honrar as cinzas. Era sobre, finalmente, entender. Para entender o peso daquele silêncio na varanda, é preciso voltar a 1959. Penedo era uma cidade suspensa no tempo, orgulhosa de seu casario barroco e de sua posição privilegiada às margens do Velho Chico. A vida corria no ritmo do rio, sem pressa, com uma constância que podia ser tanto reconfortante quanto sufocante. Leocádia Pires, com 19 anos, era parte dessa paisagem. Morava em um sobrado amarelo de 2 andares na Rua da Praia, com seus pais e 2 irmãos mais novos. Seu pai, seu Afonso, era um funcionário respeitado da prefeitura, um homem de poucas palavras e rotina inflexível. Sua mãe, Dona Ermelinda, era a verdadeira administradora da casa e das ambições da família. Era uma mulher de olhar severo e mãos ágeis, que acreditava que o destino de uma moça de boa família se resumia a um bom casamento. E para ela, bom significava seguro, próspero e, acima de tudo, previsível. Cádia, como era chamada, era uma moça de beleza discreta. Tinha longos cabelos pretos, que usava presos em uma trança grossa que lhe caía pelas costas, e olhos escuros e expressivos, que muitas vezes pareciam guardar um mundo de pensamentos secretos. Era quieta, obediente, e passava os dias ajudando a mãe nos afazeres domésticos, bordando enxovais e frequentando a missa aos domingos. Por fora, era o retrato da filha exemplar. Por dentro, no entanto, havia uma inquietação, um desejo por algo que ela mesma não sabia nomear. Ela sonhava com o mundo que lia nos romances de cordel que comprava escondido e nas revistas que chegavam da capital. Sonhava com cidades grandes, com luzes que não se apagavam à noite, com uma vida onde suas escolhas fossem guiadas por seu coração, e não pelo que a sociedade de Penedo esperava dela. Mas esses eram sonhos perigosos, guardados a 7 chaves no fundo de sua alma. A rotina de Cádia era um ciclo imutável. Pela manhã, ajudava a limpar a casa. À tarde, sentava-se perto da janela da sala, com seu bastidor de bordado, de onde podia ver o movimento da rua e o rio ao longe. Era sua pequena janela para o mundo. Dali, ela via as lavadeiras voltando do rio, com as trouxas de roupa na cabeça, os pescadores remendando suas redes, os comerciantes abrindo e fechando suas portas. Foi em uma dessas tardes, enquanto bordava uma toalha de linho com monogramas para um enxoval que nem era o seu, que sua mãe a chamou da cozinha. Cádia, o açúcar acabou.
Vá ao armazém do seu Ramiro e me traga 1 quilo. E não demore, que o doce de goiaba está no fogo. Leocádia sentiu um pequeno frisson de liberdade. Ir ao armazém era uma das poucas tarefas que lhe permitiam sair de casa sozinha. Era uma caminhada de apenas 2 quarteirões, mas para ela era uma expedição. Ela se levantou, ajeitou o vestido de chita florido, prendeu uma mecha de cabelo teimosa atrás da orelha e pegou a bolsa de palha com as moedas. E juízo, menina, alertou Dona Ermelinda, sem nem se virar do fogão. Direto para a venda e direto para casa. Não quero você de conversa na rua. Sim, mamãe, respondeu Cádia, a voz mansa de sempre. Ao sair para o sol forte da tarde, ela respirou fundo o ar quente e úmido. A rua de paralelepípedos brilhava sob a luz, e o som das conversas e dos pregões dos vendedores ambulantes era uma música para seus ouvidos. Ela caminhava com passos contidos, o olhar baixo, como uma moça de respeito devia fazer, mas seus sentidos estavam alertas, absorvendo cada detalhe, o cheiro de peixe frito vindo de uma casa, uma gargalhada alta de um grupo de homens na calçada, o colorido vibrante das fitas no cabelo de uma menina que corria atrás de uma bola. O armazém secos e molhados de seu Ramiro era o coração do bairro, um lugar escuro e fresco, com um cheiro inconfundível de grãos, especiarias, fumo de rolo e sabão de coco. Sacos de farinha, feijão e arroz se empilhavam até o teto, e das vigas de madeira pendiam cordas de linguiça, queijos e bacalhau salgado. Era um universo de aromas e texturas que fascinava a Cádia, mas naquele dia algo estava diferente. Atrás do balcão de madeira maciça, onde geralmente estava o rosto carrancudo de seu Ramiro, havia um rapaz. Ele não podia ter mais de 21 ou 22 anos. Era magro, mas com ombros largos, e usava uma camisa simples, aberta no colarinho, que revelava uma pele bronzeada pelo sol. Seus cabelos eram de um castanho claro, meio desgrenhados, e seus olhos eram da cor de mel, e pareciam sorrir antes mesmo que seus lábios o fizessem. Ele estava organizando umas latas de sardinha em uma prateleira, assobiando uma melodia de Luiz Gonzaga. Quando Cádia entrou, o sininho acima da porta tilintou, anunciando sua chegada. O rapaz se virou, e o sorriso em seus olhos se espalhou para o rosto todo. Naquele instante, o mundo de Leocádia Pires, até então tão ordenado e previsível, sofreu um abalo sísmico, silencioso e profundo. Boa tarde, disse ele, a voz um pouco mais grave do que Cádia esperava. Ele limpou as mãos em um pano que estava preso no cinto e se apoiou no balcão. Em que posso ajudar? Leocádia sentiu o sangue subir-lhe às faces. Gaguejou um pouco ao responder. Boa tarde. Eu queria 1 quilo de açúcar, por favor. Açúcar, ele repetiu, como se a palavra tivesse um significado especial. Cristal ou refinado? Ele a encarava com uma intensidade que a deixava sem ar. Não era um olhar desrespeitoso, mas sim curioso, genuinamente interessado. Cristal, ela conseguiu dizer, mantendo o olhar fixo em um saco de feijão atrás dele. Ele se virou e pegou uma grande pá de metal. Com um movimento ágil, encheu um saco de papel pardo, pesou na balança antiga de pratos e o dobrou com precisão. Durante todo o processo, ele continuou a falar. A senhorita é a filha de seu Afonso, não é? Do sobrado amarelo. Cádia ficou surpresa. Sim, como o senhor sabe? Ele riu, um som limpo e contagiante. Penedo é um ovo, moça, e eu sou Jaci, sobrinho do seu Ramiro. Vim de Sergipe para ajudar meu tio, que não anda muito bem das pernas. Cheguei na semana passada. Jaci. O nome ecoou na mente dela. Era um nome forte, sonoro. Ele colocou o saco de açúcar sobre o balcão. Suas mãos eram grandes, com dedos longos e calos de trabalho. Quando ela estendeu as moedas para pagar, seus dedos se tocaram por um breve instante. Foi um toque elétrico, fugaz, mas que enviou uma onda de calor por todo o corpo de Cádia. Ela recolheu a mão rapidamente, como se tivesse se queimado. Jaci pareceu não notar, ou fingiu não notar. Aqui está. Deu certinho. Ele guardou as moedas na gaveta de madeira do caixa. O doce de goiaba de sua mãe vai ficar uma delícia. Agora a surpresa dela era ainda maior. Como sabe do doce? Ele piscou um olho. Um gesto atrevido e charmoso. O cheiro vem até aqui.
Dona Ermelinda tem fama de fazer o melhor doce da cidade. Ele se inclinou um pouco sobre o balcão, baixando a voz como se contasse um segredo. Mas não conte a ela que eu disse isso, ou ela vai querer me cobrar mais caro pelo açúcar. Pela primeira vez em muito tempo, Kadia riu. Não uma risadinha contida, de moça bem educada, mas uma risada genuína, que veio do fundo da alma. O som a surpreendeu tanto quanto a ele. O rosto de Jaci se iluminou. Pronto, disse ele, satisfeito. Eu sabia que tinha um sorriso aí dentro. É bonito demais para ficar guardado. O rosto de Kadia queimou novamente. Ela pegou o saco de açúcar, sentindo-se desajeitada e exposta. Preciso ir. Minha mãe está esperando. Claro, disse ele, o sorriso nunca deixando seu rosto. Volte sempre, moça do sobrado amarelo. Kadia saiu do armazém com o coração aos pulos. O caminho de volta para casa pareceu muito mais curto. Ela mal notou o sol, os sons da rua, as pessoas. Sua mente estava cheia de Jaci, do som de sua risada, do brilho em seus olhos cor de mel, da forma como ele disse, moça do sobrado amarelo. Ao entrar em casa, Dona Ermelinda a recebeu com uma carranca. Que demora foi essa, menina? Pensei que tinha criado raízes no caminho. A venda estava cheia, mamãe. Mentiu Kadia, entregando-lhe o açúcar. Ela fugiu para o seu quarto, no andar de cima, e foi até a janela. De lá, não conseguia ver o armazém, mas sabia que ele estava ali. E pela primeira vez, a rotina de bordar à tarde não pareceu uma prisão, mas uma oportunidade. Uma oportunidade de, talvez, inventar novas desculpas para precisar de sal, de café, de farinha. Naquela noite, Kadia mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama, revivendo cada segundo daquele encontro. O toque de seus dedos, a risada dele, o apelido carinhoso. Era uma sensação nova e avassaladora, uma mistura de medo e alegria. Ela sabia, com uma certeza que vinha de um lugar profundo e instintivo, que sua vida, a partir daquele dia, nunca mais seria a mesma. O rapaz do armazém havia aberto uma fresta em seu mundo previsível, e por essa fresta, a luz de uma possibilidade que ela nunca ousara sonhar começava a entrar. Os dias que se seguiram foram marcados por uma nova e doce ansiedade. Kadia começou a se oferecer para ir ao armazém com uma frequência que logo despertou a desconfiança de sua mãe. Mas de novo, menina, parece que as coisas nesta casa agora evaporam, reclamou Dona Ermelinda uma tarde, quando Kadia alegou que o fubá havia acabado. Para não levantar mais suspeitas, Kadia passou a cronometrar suas idas e vindas, mantendo a expressão neutra e obediente de sempre. Mas por dentro, seu coração era uma festa. Cada ida à venda era um pequeno evento. Jaci sempre a recebia com o mesmo sorriso luminoso. As conversas eram curtas, triviais, sempre sob o olhar vigilante de outros clientes ou do próprio seu Ramiro, que às vezes aparecia, mancando, dos fundos da loja. Falavam sobre o tempo, sobre a cheia do rio, sobre a qualidade da nova safra de café. Mas por trás das palavras simples, havia um diálogo silencioso, trocado em olhares demorados, em sorrisos cúmplices, em uma proximidade calculada sobre o balcão. Jaci encontrava maneiras de prolongar os encontros. Recontava as moedas devagar, demorava a encontrar o produto na prateleira, fazia uma pergunta sobre a família dela bem na hora em que ela estava de saída, e Kadia aprendia a linguagem dele. Respondia com um brilho no olhar, com um sorriso tímido que era só para ele, com uma pergunta sobre o tio que lhe dava mais alguns segundos em sua presença. Eram momentos roubados, preciosos, que a alimentavam por dias. Foi Jaci quem deu o passo seguinte. Numa tarde de pouquíssimo movimento, ele embrulhava um pedaço de queijo para ela. Dizem que o pôr do sol visto lá da beira do rio, perto do antigo trapiche, é o mais bonito do mundo, ele comentou, sem olhá-la diretamente, concentrado em amarrar o barbante. Eu nunca vi. Sou sempre o último a sair daqui. Já é noite escura. O coração de Kadia deu um salto. Ela entendeu a mensagem implícita. Era um convite, perigoso e irresistível. É bonito mesmo, ela respondeu, a voz trêmula. O céu fica todo laranja e roxo. Quem sabe um dia eu consigo escapar mais cedo para ver, ele disse, finalmente erguendo os olhos para ela. O convite estava ali, claro como a água. Naquela noite, Kadia mal tocou no jantar. Inventou uma dor de cabeça e se recolheu mais cedo.
Quando a casa toda estava em silêncio, ela trocou o vestido, colocou um xale escuro sobre os ombros e, com o coração batendo na garganta, deslizou para fora de casa pela porta dos fundos, que sempre rangia. Rezou para que ninguém ouvisse. A cidade à noite era outra. As ruas, antes barulhentas, estavam quase desertas, banhadas por uma luz pálida que vinha da lua e dos poucos postes de iluminação. Cádia andou pelas sombras, sentindo-se uma criminosa, uma aventureira de seus próprios romances de cordel. Ele já estava lá, sentado em um dos pilares de pedra do trapiche em ruínas. A silhueta dele contra o rio prateado pela lua era uma imagem que ficaria gravada em sua memória para sempre. Ele se levantou quando a viu se aproximar. Eu não sabia se você viria. Eu também não, ela confessou, a voz um sopro. Ficaram ali, lado a lado, olhando para a imensidão escura do São Francisco. O som da água batendo suavemente nas pedras era a única trilha sonora. O medo inicial de Cádia foi se dissipando, dando lugar a uma sensação de paz, de pertencimento. Me fale de você, Cádia, ele pediu, a voz suave. Não a filha de seu Afonso, não a moça do sobrado amarelo. Você. Do que você gosta? O que você sonha? Ninguém nunca havia lhe feito essa pergunta. Ela hesitou. Depois, as palavras começaram a fluir, tímidas a princípio, depois com mais confiança. Falou dos livros que lia escondido, do seu desejo de conhecer o mar, de sua vontade de aprender a tocar piano, um sonho impossível para a realidade de sua família. Jaci a ouvia com uma atenção que a fazia se sentir a pessoa mais importante do mundo. Ele não a interrompia, não a julgava, apenas ouvia, com os olhos fixos nela, como se cada palavra sua fosse um tesouro. Quando foi a vez dele, Jaci falou de sua vida em Sergipe, de uma família humilde, de seu sonho de ir para São Paulo. Lá, eles dizem que o trabalho é duro, mas um homem pode ser o que ele quiser, pode construir uma vida, uma casa, dar conforto para a família. Eu quero isso, Cádia. Quero mais do que esse balcão de armazém. Naquele momento, à beira do rio, sob o céu estrelado do sertão, eles não eram apenas a moça de família e o rapaz do armazém. Eram duas almas que se reconheciam em seus anseios e em suas esperanças. Aquele foi o primeiro de muitos encontros secretos. Eles se viam sempre que podiam, no mesmo lugar, depois que a cidade adormecia. Conversavam por horas, sobre tudo e sobre nada. Riam baixo, para não chamar a atenção. Foi ali que Jaci segurou a mão dela pela primeira vez. A mão dele era quente e forte, e envolveu a dela com uma delicadeza que a fez tremer. E foi ali, em uma noite de lua cheia que transformava a água do rio em prata líquida, que ele a beijou. Foi um beijo hesitante, inexperiente, mas carregado de toda a emoção contida, de todos os desejos sussurrados. Para Cádia, foi como se o universo inteiro se resumisse àquele instante. O sabor dos lábios dele, o cheiro de sua pele, o som de sua respiração. Era a realização de um sonho que ela nem sabia que tinha. Eles estavam apaixonados. Um amor puro, intenso, e como ambos sabiam em seus corações, perigosamente impossível. O amor deles floresceu naquele oásis de segredo à beira do rio. Mas a realidade do dia a dia em Penedo era uma sombra constante. Dona Ermelinda, com seu faro apurado para qualquer desvio na rotina da filha, começou a notar uma mudança em Cádia. Havia um brilho diferente em seu olhar, um sorriso que surgia sem motivo aparente, uma distração constante. Você anda com a cabeça nas nuvens, Leocádia, ela dizia desconfiada. Anda sonhando acordada. Cuidado, que a vida não é romance de revista. A pressão aumentava. Dona Ermelinda começou a falar com mais frequência de Antônio Pires, filho de um comerciante próspero da cidade. Antônio era um rapaz sério, trabalhador, de boa família. Era, aos olhos de todos, o partido perfeito. Ele é um homem de futuro, minha filha. Com ele você nunca passará necessidade. É um homem de respeito, insistia a mãe. Cádia ouvia tudo em silêncio, o coração apertado. Cada menção a Antônio era como uma punhalada. Como poderia pensar em se casar com um homem que mal conhecia, quando seu coração pertencia a outro? Um homem que sua família jamais aceitaria. Jaci era sobrinho de um vendeiro. Um rapaz sem futuro, como sua mãe certamente o classificaria.
Ela compartilhava suas angústias com Jaci durante seus encontros noturnos. Ele a ouvia, o rosto tenso, a mandíbula cerrada. Eu não vou deixar que te casem com esse homem, Kádia. Eu não vou. Foi então que o sonho de São Paulo se tornou um plano urgente. Eu preciso ir, meu amor, ele disse a ela em uma noite, segurando seu rosto entre as mãos. Seus olhos cor-de-mel estavam sérios, cheios de uma determinação que a assustou e a confortou ao mesmo tempo. Não posso te oferecer nada agora. Sou só o ajudante do meu tio. Mas em São Paulo eu posso virar gente. Posso conseguir um bom emprego, juntar dinheiro. Eu vou construir um futuro para nós. A ideia de Jaci partir era devastadora. São Paulo parecia outro mundo, um lugar distante e inalcançável. Mas, quando você volta? Ela perguntou, a voz embargada pelo choro que tentava conter. Eu volto para te buscar, Kádia. Eu juro, ele prometeu, a voz firme. Eu vou trabalhar dia e noite se for preciso. E assim que eu tiver o suficiente para alugar uma casinha, um lugar para a gente começar, eu volto. Ou mando te buscar. Escreva para mim. Me conte tudo. Não deixe sua mãe te empurrar para esse Antônio. Me espere. Você me espera? Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Como ela poderia não esperar? Eu espero, ela sussurrou. A promessa selada com um beijo desesperado. Eu vou te esperar a vida toda se for preciso. Ele lhe deu o endereço de uma pensão no bairro do Brás, em São Paulo, onde um primo morava e onde ele ficaria nos primeiros tempos. Escreva para este endereço. Mande as cartas e me espere. Eu vou te responder todas elas. A partida foi marcada para uma semana depois. Foram 7 dias de uma agonia doce e amarga. Cada encontro era uma despedida. Eles tentavam ser fortes, faziam planos, sonhavam com a casa que teriam, com os filhos que nasceriam. Mas a sombra da separação pairava sobre eles. Na última noite, não falaram muito. Apenas ficaram abraçados, sentindo o calor um do outro, tentando memorizar cada detalhe, cada cheiro, cada sensação. Jaci lhe deu um pequeno presente. Um lenço de algodão branco, onde ele mesmo havia bordado, de forma tosca, as iniciais L&J. É para você se lembrar de mim, ele disse, a voz rouca. Eu nunca vou te esquecer. Ela respondeu, apertando o lenço contra o peito. Ele partiria na manhã seguinte, no primeiro ônibus que saía da rodoviária. Kádia não poderia ir se despedir. Seria um escândalo. A despedida deles foi ali, no escuro, à beira do rio que fora testemunha de seu amor. Eu te amo, Kádia, ele disse, beijando-a uma última vez. Nunca duvide disso. Eu também te amo, Jaci. Ela o viu se afastar. A silhueta dele se dissolvendo na escuridão. Voltou para casa com a alma em pedaços. Deitada em sua cama, abraçada ao lenço bordado, ela chorou em silêncio até o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, ela ouviu o ronco distante do motor do ônibus partindo. Era o som de seu futuro se afastando, levando consigo seu coração. Mas ela se agarrou à promessa dele como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Ele voltaria. Ela só precisava esperar. A primeira semana sem Jaci foi um borrão de tristeza. O mundo parecia ter perdido a cor. Ir ao armazém era uma tortura. O lugar, antes vibrante de expectativa, agora era apenas um espaço escuro e silencioso, com seu Ramiro de volta ao seu posto atrás do balcão, mais carrancudo do que nunca. Kádia se apegou à rotina como uma forma de sobreviver. Bordava, costurava, ajudava nos afazeres, o rosto uma máscara de serenidade que escondia a tempestade em seu peito. Sua única esperança era a promessa das cartas. Exatamente 10 dias após a partida de Jaci, a primeira carta chegou. O carteiro, um velho conhecido da família, entregou-a diretamente nas mãos de Dona Ermelinda, que a examinou com desconfiança. São Paulo? Ela perguntou, lendo o remetente. Quem você conhece em São Paulo, Leocádia? O coração de Kádia gelou. Deve ser de uma prima distante, mamãe. A senhora sabe, a família do papai é grande, espalhada por aí. Foi a primeira mentira de muitas. E o peso dela a fez sentir-se culpada e corajosa ao mesmo tempo. Com as mãos trêmulas, ela pegou o envelope e correu para o quarto. Trancou a porta e se sentou na cama, o coração martelando. A caligrafia de Jaci era irregular, de quem não estava acostumado a escrever.
mas cada palavra era um bálsamo para sua alma ferida. Ele contava sobre a viagem longa e cansativa, sobre a imensidão de São Paulo, uma cidade que nunca dorme, cheia de prédios que arrancam o pescoço da gente de tanto olhar para cima. Descrevia a pensão barulhenta, a comida sem gosto, mas, acima de tudo, falava da saudade. Não há um minuto que eu não pense em você, meu amor. O seu rosto é a primeira coisa que vejo quando acordo e a última antes de dormir. Consegui um emprego numa fábrica de tecidos. O trabalho é pesado, mas cada centavo que eu ganho é pensando em nós. Me escreva, Kádia. Me diga que está me esperando. Seu amor é a minha força. Kádia beijou o papel manchado de tinta. Naquela mesma noite, à luz de um lampião, ela escreveu sua resposta. Despejou no papel toda a sua saudade, seu amor, suas esperanças. Contou sobre a monotonia de seus dias, sobre a insistência de sua mãe com o casamento arranjado e reafirmou sua promessa. Eu te esperarei, Jaci. Não importa o quanto demore. Meu coração é seu. No dia seguinte, ela inventou uma desculpa para ir ao centro da cidade e postou a carta no correio, o coração cheio de uma alegria renovada. A comunicação, mesmo que lenta e incerta, era a linha que os mantinha conectados através da distância. Ela esperou ansiosamente pela resposta. 1 semana, 2 semanas. Nada. 1 mês se passou. O silêncio começou a pesar em seu peito. Uma angústia fria e constante. Ela escreveu novamente, uma carta mais curta, mais aflita. Jaci, você recebeu minha carta? Aconteceu alguma coisa? Por favor, me dê notícias. A resposta não veio. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A esperança de Kádia foi definhando, sendo substituída por um desespero silencioso. 1000 pensamentos torturantes assaltavam sua mente. Teria ele se esquecido dela? Encontrado outra pessoa na cidade grande? Teria sofrido um acidente? A incerteza era pior do que qualquer má notícia. Enquanto isso, a pressão em casa se tornava insuportável. Dona Ermelinda, vendo a melancolia da filha e atribuindo-a aos caprichos da juventude, intensificou a campanha pelo casamento com Antônio. A família Pires já havia feito uma visita formal. Antônio, um homem de poucas palavras e olhar sério, sentou-se na sala de visitas, respondendo monossilabicamente às perguntas de seu Afonso, enquanto Kádia servia o café com as mãos geladas, sentindo-se uma estranha em sua própria vida. Ele é um bom homem, Leocádia. Estável. Vai te dar segurança, dizia seu pai, em uma de suas raras conversas. Amor é coisa que se constrói com o tempo, com a convivência. Kádia não tinha mais forças para lutar. O silêncio de Jaci havia quebrado algo dentro dela. A promessa, que antes era sua âncora, agora parecia uma fantasia tola de menina. Talvez seus pais estivessem certos. Talvez a vida fosse mesmo aquilo: segurança, respeito, dever. O amor, aquele sentimento avassalador que ela sentira à beira do rio, talvez fosse apenas um sonho de verão, algo que não se encaixava no mundo real. Ela escreveu uma última carta para Jaci, uma carta de despedida, manchada por suas lágrimas. Meu amor, não sei o que aconteceu. Seu silêncio me dói mais do que qualquer palavra. Meus pais estão arranjando meu casamento. Eu não tenho mais forças para lutar contra eles. Nem sei se ainda há pelo que lutar. Se você ainda pensa em mim, esta é a última chance de me dizer. Se não, eu entenderei. Levarei você em meu coração para sempre. Sua Kádia. Ela postou a carta com o coração em frangalhos, dando a si mesma um prazo final. 1 mês. Se não houvesse resposta em 1 mês, ela aceitaria seu destino. O mês passou. Arrastado. Silencioso. Cruel. Nenhuma carta chegou. A caixa de correio permaneceu vazia, assim como sua alma. O silêncio de Jaci foi sua resposta. E com o coração devastado, sentindo-se abandonada e traída, Leocádia Pires, a moça do sobrado amarelo, finalmente se rendeu. A aceitação de Kádia foi recebida com alívio e satisfação por seus pais. Para Dona Ermelinda, era a vitória da razão sobre o sentimentalismo juvenil. Para seu Afonso, era a garantia de que sua filha estaria bem amparada, seguindo o curso natural e esperado da vida. O noivado foi anunciado oficialmente em um jantar que reuniu as 2 famílias. Antônio Pires era exatamente como parecia. Um homem sério, previsível e correto. Ele não era cruel ou desagradável. Era apenas ausente.
Sua presença era sólida, mas fria, como a de um móvel antigo e bem posto na sala. Durante o noivado, ele a visitava aos domingos. Sentavam-se na sala de visitas, sob o olhar vigilante de Dona Ermelinda, e trocavam palavras monossilábicas. Ele falava sobre os negócios do pai, sobre a colheita, sobre o preço do algodão. Nunca perguntou sobre os sonhos dela, sobre seus gostos, sobre o que a fazia sorrir. Cádia, por sua vez, cumpria seu papel com uma resignação que beirava a apatia. Respondia quando lhe perguntavam, sorria quando era apropriado e servia o café com uma precisão mecânica. Por dentro, ela estava oca. O luto pelo amor perdido era uma dor constante, uma ferida que ela aprendera a esconder de todos. Ela guardou o lenço bordado e a única carta de Jaci no fundo de um pequeno baú de madeira, junto com seus sonhos de menina, e o trancou, como se pudesse trancar também a memória. Às vezes, à noite, ela se permitia chorar. Olhava pela janela para o rio, agora um cúmplice silencioso de uma felicidade que não existia mais, e se perguntava onde errara. Por que Jaci a abandonara daquela forma? A dor da rejeição era uma brasa que queimava lentamente em seu peito. Aos poucos, o amor deu lugar a um ressentimento amargo, uma forma de autoproteção. Era mais fácil sentir raiva do que sentir saudade. O casamento foi marcado para 6 meses depois. A casa se tornou um turbilhão de preparativos. Dona Ermelinda se desdobrava na confecção do enxoval, na lista de convidados, na escolha do cardápio da festa. Cádia participava de tudo como uma espectadora. Experimentou o vestido de noiva, um modelo simples de cetim branco, e se olhou no espelho. A imagem que viu era a de uma estranha, uma moça pálida, com olheiras fundas e um olhar vazio. Não havia alegria, não havia expectativa. Havia apenas o cumprimento de um dever. Antônio parecia não notar sua tristeza, ou talvez não se importasse. Para ele, o casamento era um contrato social, uma aliança entre famílias, a próxima etapa lógica de sua vida. Ele lhe deu um anel de noivado de ouro, fino e discreto, que Cádia usou na mão direita, sentindo o peso frio do metal como se fossem grilhões. Em uma de suas raras conversas a sós, na varanda, poucos dias antes do casamento, Antônio tentou uma aproximação. Espero que seja feliz, Leocádia. Serei um bom marido para você. Não lhe faltará nada. Ela apenas assentiu. Eu serei uma boa esposa, Antônio. E ela sabia que seria. A lealdade e o senso de dever estavam arraigados nela. Se não podia dar a ele seu coração, que já tinha dono, daria seu respeito, sua companhia e sua obediência. Era o que se esperava dela. E ela não sabia ser diferente. A noite antes do casamento foi a mais longa de sua vida. Ela não dormiu. Segurou o pequeno baú em seu colo, sentindo o relevo da madeira sob os dedos. Teve o impulso de abri-lo, de ler a carta de Jaci uma última vez, de sentir o cheiro dele no lenço bordado. Mas não o fez. Seria uma tortura inútil. A partir de amanhã, ela seria a senhora Pires. O passado precisava ser enterrado, de uma vez por todas. Ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Seria uma esposa devotada, uma mãe amorosa, se Deus lhe desse filhos. Construiria uma vida decente e honrada ao lado do homem que o destino, ou a falta dele, lhe dera. Ninguém jamais saberia da ferida que carregava na alma. Leocádia Pires, a moça que sonhava com o mar, se afogaria em silêncio nas águas paradas do cotidiano. E assim, ela se preparou para o dia seguinte, o dia em que sua juventude e seus sonhos seriam oficialmente sepultados. A igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos estava lotada. O cheiro de incenso e de flores de laranjeira pairava no ar denso e quente. Cádia caminhou pelo corredor de braço dado com seu pai, o véu cobrindo seu rosto, os olhos fixos no altar. Cada passo era pesado, definitivo. Ela via os rostos dos convidados como borrões. Ouvia a música do órgão como um som distante. Antônio a esperava no altar. O terno escuro impecavelmente alinhado, a expressão tão séria quanto de costume. Quando seu pai a entregou, as mãos dos noivos se tocaram. A mão dele era fria e seca. Ela pronunciou os votos com a voz firme, uma proeza de autocontrole que a esgotou por dentro. Sim, eu aceito. As palavras ecoaram na igreja, selando seu destino. A festa foi na casa dos pais de Antônio, um dos maiores casarões da cidade.
Havia comida farta, música, convidados de toda a região. Kádia sorriu, agradeceu os cumprimentos, dançou a valsa com seu marido, tudo com a precisão de uma autômata. Por dentro, ela era um deserto. A vida de casada começou em uma casa sólida, de paredes grossas, a poucas ruas da casa de seus pais. Era uma casa bem mobiliada, com tudo o que uma dona de casa poderia desejar, mas era uma casa silenciosa. Antônio saía cedo para trabalhar no armazém da família e voltava ao anoitecer. Jantavam juntos quase sempre em silêncio, trocando apenas informações sobre o dia. Ele era um homem de rotinas, lia o jornal após o jantar, ouvia o noticiário no rádio e se deitava sempre no mesmo horário. Kádia se dedicou ao seu papel com uma diligência feroz. Mantinha a casa impecável. Cozinhava as comidas favoritas do marido, administrava as finanças domésticas com cuidado. Era uma forma de se manter ocupada, de não dar espaço para que os pensamentos e as memórias a invadissem. O trabalho era seu refúgio, sua anestesia. A intimidade entre eles era um dever a ser cumprido, desprovida de paixão ou ternura. Era algo mecânico, rápido, realizado no escuro. Kádia fechava os olhos e se transportava para a beira do rio, para os braços de outro homem. Sentia-se culpada por isso, mas era sua única forma de suportar. 1 ano depois, nasceu o primeiro filho, Mateus. A maternidade trouxe a Kádia uma nova razão de viver. O amor que sentia pelo menino era avassalador, puro, e preencheu um pouco do vazio em seu coração. Ela se dedicou a ele de corpo e alma. Mateus era um menino quieto e observador, muito parecido com o pai. 2 anos depois veio Clara, uma menina de olhos vivos e sorriso fácil, que iluminou a casa com sua alegria. E por fim, 5 anos mais tarde, nasceu João, o caçula, um menino apegado e sensível. Seus filhos se tornaram seu mundo. Para eles, ela era uma mãe presente, carinhosa. Embora um pouco melancólica, havia uma tristeza em seu olhar que as crianças, com sua intuição aguçada, percebiam, mas não compreendiam. Antônio foi um bom pai, à sua maneira. Era provedor, responsável, mas distante. Demonstrava seu amor através de coisas materiais, garantindo que nunca lhes faltasse nada, mas raramente os abraçava ou brincava com eles. Os anos passaram nesse ritmo lento e previsível. A juventude de Kádia se foi, dando lugar a uma maturidade serena. As lembranças de Jaci foram se acomodando em um canto esquecido de sua memória. A dor aguda se transformou em uma melancolia crônica, uma parte dela mesma que ela aprendeu a aceitar. Ela nunca mais foi ao trapiche em ruínas. Evitava até mesmo olhar para o rio por muito tempo. Era perigoso demais. Às vezes, um cheiro, uma música no rádio, uma palavra, traziam a lembrança dele à tona com uma força inesperada. Nesses momentos, ela se trancava no quarto por alguns minutos, respirava fundo e forçava a memória a recuar. Ela era Leocádia Pires, esposa de Antônio, mãe de Mateus, Clara e João. Essa era sua identidade, sua realidade. A outra, a Kádia que amou um rapaz de olhos cor-de-mel, era apenas um fantasma. Uma personagem de um livro que ela lera há muito tempo. Ela viveu assim por décadas, construindo uma vida de respeito e estabilidade sobre as ruínas de um grande amor. Cumpriu sua promessa. Foi uma boa esposa, uma mãe exemplar. Ninguém nunca soube o preço que ela pagou por essa paz aparente. Ninguém nunca soube que, por trás da fachada de mulher virtuosa e conformada, havia um coração que, em segredo, ainda esperava por uma carta que nunca chegou. As décadas se desenrolaram com a mesma constância do Rio São Francisco. As crianças cresceram, encheram a casa silenciosa com suas risadas, brigas e dramas de adolescente, e depois, um a um, partiram para construir suas próprias vidas. Penedo também mudou, ainda que lentamente. Carros se tornaram mais comuns que carroças. A televisão substituiu o rádio como centro da sala de estar. E novas construções começaram a pontuar a paisagem colonial. Mateus, o mais velho, seguiu os passos do pai. Tornou-se um homem pragmático. Assumiu os negócios da família e se casou com uma moça de uma cidade vizinha. Era um filho correto, que visitava os pais aos domingos para o almoço. Mas sua relação com Kádia era formal, marcada por um respeito distante. Clara, a do meio, sempre foi a mais parecida com a mãe em sensibilidade. Embora mais extrovertida, foi estudar em Maceió, formou-se professora
E lá se casou, construindo uma vida na capital. As conversas telefônicas com Clara eram o consolo de Cádia, os momentos em que ela podia baixar um pouco a guarda, embora nunca tenha revelado seu segredo mais profundo. João, o caçula, o mais apegado, foi quem voou mais longe. Passou em um concurso público e se mudou para o Rio de Janeiro. Sua partida foi a que mais doeu em Cádia. As visitas eram raras, os telefonemas, apressados. A distância física parecia ter criado também uma distância emocional. A casa voltou a ser silenciosa, ocupada apenas por Cádia e Antônio. Agora idosos, a rotina deles era ainda mais imutável. Ele passava as manhãs no escritório do armazém, embora Mateus já tomasse conta de tudo, e as tardes em sua poltrona, lendo jornais velhos. Cádia cuidava da casa, do jardim, e passava horas em sua cadeira de balanço na varanda, observando o tempo passar. A comunicação entre eles, que nunca fora rica, tornou-se quase inexistente. Não havia hostilidade, apenas um vasto deserto de indiferença mútua. Viviam sob o mesmo teto como dois estranhos educados, ligados por um contrato assinado há 50 anos. Compartilhavam as refeições, as preocupações com a saúde, as notícias dos filhos e netos, mas não compartilhavam a alma. Cádia envelheceu com uma graça melancólica. Seus cabelos, antes negros como a noite, tornaram-se uma coroa de prata. As rugas em seu rosto contavam a história de uma vida de contenção, de sorrisos que não chegaram aos olhos, de lágrimas engolidas. Ela se tornou avó, e o amor pelos netos era uma fonte de alegria pura, mas fugaz, restrita às visitas de feriados. Nesses anos, o fantasma de Jaci raramente a visitava. A memória dele estava envelhecida, desfocada, como uma fotografia antiga. O ressentimento havia se dissipado, dando lugar a uma vaga e resignada tristeza. Ela às vezes se perguntava o que teria sido dele. Teria se casado? Tido filhos? Teria sido feliz? As perguntas não tinham mais o poder de machucá-la. Eram apenas ecos de um passado distante. Ela se acostumou com a solidão a dois. Encontrou pequenos prazeres na vida. O cheiro da terra molhada depois da chuva, o sabor do seu doce de goiaba, o desabrochar de uma rosa em seu jardim. Eram alegrias pequenas, silenciosas, que não precisavam ser compartilhadas. Quando Antônio adoeceu, Cádia cuidou dele com a mesma dedicação com que sempre fizera tudo em sua vida. Foram meses de idas a médicos, de noites mal dormidas, de uma rotina exaustiva. Ele, enfraquecido pela doença, tornou-se mais dependente e, talvez pela primeira vez, mais humano aos olhos dela. Em seus últimos dias, num raro momento de lucidez, ele segurou a mão dela. Você foi uma boa mulher, Leocádia, ele disse, a voz um fio, melhor do que eu merecia. Foi a coisa mais próxima de uma declaração de afeto que ele já lhe dissera em mais de 50 anos de casamento. Cádia sentiu uma onda de compaixão por aquele homem que, a seu modo, também vivera uma vida de solidão. Ela apertou a mão dele, e uma única lágrima rolou por seu rosto enrugado. Descanse, Antônio, ela sussurrou. Ele morreu naquela noite, tranquilamente, durante o sono. A casa, que já era silenciosa, mergulhou em um silêncio absoluto, profundo. O ciclo do dever, finalmente, havia se encerrado. O funeral de Antônio foi um evento social em Penedo. A igreja estava cheia, e a casa recebeu um fluxo constante de visitas nos dias seguintes. Cádia, vestida de preto, recebeu os pêsames com uma dignidade serena. Cumpriu todos os rituais do luto com a mesma correção com que vivera seu casamento. Seus filhos vieram, preocupados. Mateus cuidou de toda a burocracia. Clara não saiu do seu lado. E até João passou uma semana inteira em Penedo, algo que não acontecia há anos. Eles a trataram como uma velhinha frágil, que precisava de amparo. Sugeriram que ela se mudasse. A senhora não pode ficar sozinha nesta casa enorme, mamãe, disse Clara, a voz carregada de preocupação. Venha morar comigo em Maceió, ou então com Mateus aqui perto. Cádia recusou todas as ofertas com uma firmeza que os surpreendeu. Esta é a minha casa. Eu vivi aqui a minha vida inteira. É aqui que eu vou ficar. Quando os filhos partiram, e a rotina de visitas de condolências cessou, Cádia se viu verdadeiramente sozinha pela primeira vez na vida.
O silêncio que se instalou não era como o de antes. Não era o silêncio da presença ausente de Antônio. Era um silêncio novo, absoluto, que ecoava nos cômodos vazios. Nos primeiros meses, ela se sentiu perdida. A rotina que a sustentara por décadas não fazia mais sentido. Não havia mais camisas para passar, refeições para preparar em horários fixos, nem o som do rádio de Antônio ligando para um noticiário. O tempo, antes tão compartimentado, agora se esticava à sua frente. Um vasto oceano de horas vazias. Ela começou a vagar pela casa, tocando nos objetos, abrindo armários que não eram abertos há anos. Foi em uma dessas tardes, enquanto arrumava o antigo quarto de costura, que seus olhos pousaram nele. O pequeno baú de madeira escura, coberto por uma fina camada de poeira, esquecido no fundo de um armário. Seu coração deu um solavanco. Ela não pensava naquele baú há anos, décadas. Com as mãos trêmulas, ela o pegou e o levou para a varanda. Sentou-se em sua cadeira de balanço, com o baú no colo. A pequena chave, que ela guardara em uma caixinha de joias vazia, ainda estava lá. Hesitou por um longo momento. Abrir aquele baú era como abrir uma porta para um passado que ela se esforçara tanto para selar. Era perigoso, mas o que mais ela tinha a perder? Sua vida, o futuro que lhe restava, era curto e sem promessas. O passado era tudo o que ela tinha. Com um suspiro, ela inseriu a chave na fechadura enferrujada e a girou. O clique da fechadura se abrindo soou alto no silêncio da tarde. Lá dentro, amarelados pelo tempo, estavam os tesouros e os fantasmas de sua juventude. Um laço de fita, uma flor seca de um baile, e por baixo de tudo, o lenço de algodão branco com as iniciais L&J, bordadas, e o envelope da única carta que recebera de Jaci. Seu coração batia descompassado. Com um cuidado reverente, ela pegou o envelope. Estava frágil, quase se desfazendo. Desdobrou a carta e releu as palavras que sabia de cor. A caligrafia de Jaci, a promessa de amor, a força que ele dizia tirar dela. As lágrimas que ela não chorara no funeral do marido vieram agora, quentes e silenciosas, molhando seu rosto enrugado. Mas havia algo mais no baú, algo que ela não se lembrava de ter guardado ali. Preso no fundo, quase escondido sob o forro de tecido, havia outro envelope. Estava mais amarelado, mais desgastado que o de Jaci. O selo estava rompido. E não havia remetente. Com a testa franzida, ela o pegou. Dentro, havia uma única folha de papel dobrada. Era uma carta. Mas a caligrafia não era a de Jaci. Era a letra fina e inclinada de sua mãe, Dona Ermelinda. Leocádia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A caligrafia de sua mãe era inconfundível. Por que uma carta de Dona Ermelinda estaria escondida ali, junto com suas lembranças mais secretas? Sua mãe falecera há mais de 20 anos, uma mulher que se tornara mais suave na velhice, mas que nunca falara sobre o passado. Com os dedos trêmulos, ela desdobrou a folha. Não era uma carta para ela. Era um rascunho, ou uma cópia, de uma carta que sua mãe escrevera para outra pessoa, e o destinatário, escrito no topo da página, fez o mundo de Leocádia girar. Para o Sr. Jaci Ferreira. Prezado senhor, começava a carta, com uma formalidade gélida. Eu sou Ermelinda Pires, mãe de Leocádia. Recebi sua carta endereçada à minha filha e tomei a liberdade de respondê-la em seu nome, pois a menina não se encontra em condições. Leocádia, como o senhor talvez não saiba, sempre foi uma moça de saúde frágil e de imaginação muito fértil. A sua partida para São Paulo causou-lhe um grande abalo, e ela adoeceu de uma febre nervosa que a deixou acamada e confusa. Os médicos nos aconselharam a afastar dela qualquer coisa que pudesse lhe causar mais agitação. Portanto, suas cartas não lhe serão entregues. Ela está sendo cuidada por nossa família e pelo noivo, o Sr. Antônio Pires, um homem bom e de posição, com quem ela se casará assim que se recuperar. O casamento já estava acertado antes mesmo de sua partida, e é o melhor para o futuro dela. Peço, como mãe, que o senhor entenda a delicadeza da situação e não insista em escrever. Leocádia precisa de paz para se recuperar e seguir com a vida que sempre foi destinada a ela. Ela é uma boa moça, mas influenciável. Sua insistência só lhe traria mais sofrimento. Deixe-a em paz. Ela o esquecerá com o tempo, assim como o senhor certamente encontrará seu caminho em São Paulo. Sem mais, Ermelinda Pires.
Leocádia leu a carta 1, 2, 3 vezes. O ar lhe faltava nos pulmões. A varanda parecia girar ao seu redor. Cada palavra era uma facada, reescrevendo 60 anos de sua história. Não fora abandono. Fora uma mentira. Uma cruel e calculada mentira. Jaci não a esquecera. Ele continuara a escrever. E sua mãe, sua própria mãe, interceptara as cartas. Inventara uma doença, uma fraqueza que nunca existiu. E pior de tudo, respondera a ele, destruindo qualquer esperança que ele pudesse ter. Uma onda de fúria, um sentimento que ela raramente experimentara na vida, a invadiu. Fúria por sua mãe, pela vida que lhe fora roubada, pelas escolhas que nunca pôde fazer, e em seguida, uma dor avassaladora, uma dor nova e antiga ao mesmo tempo. A dor de saber que Jaci pensara que ela o traíra, que o esquecera, que adoecera por sua causa, e a dor dela, por ter vivido uma vida inteira acreditando que fora abandonada. Ela se lembrou das cartas que escrevera, cheias de angústia e súplica. Sua mãe as lera, teria as queimado. E a última, a de despedida, teria Jaci a recebido. Ou sua mãe também a interceptara. Provavelmente. Tudo fazia sentido agora. O silêncio dele, a insistência de sua mãe no casamento, a forma como ela a vigiava, como controlava suas idas e vindas. Não era apenas zelo maternal, era uma estratégia para garantir que seu plano funcionasse. Leocádia se levantou e andou de um lado para o outro na varanda, o papel frágil amassado em sua mão. Ela olhou para a casa, para os móveis, para as fotografias na parede. Tudo aquilo, toda a sua vida, fora construído sobre uma base de engano. Ela amara seus filhos, sim. Respeitara seu marido. Mas a mulher que ela poderia ter sido, a vida que poderia ter tido, fora-lhe roubada. Por que sua mãe guardara aquela cópia? Arrependimento? Um lembrete de seu poder? Cádia nunca saberia. Mas a descoberta daquela carta, naquele momento de sua vida, não era um fim. Era um começo. A fúria deu lugar a uma clareza cristalina. A resignação que a acompanhara por toda a vida se desfez, substituída por uma determinação inabalável. Ela não sabia se Jaci ainda estava vivo. Não sabia onde ele morava, se é que ainda morava em São Paulo. Não sabia se ele se casara, se tivera filhos, se ainda se lembrava dela. Mas ela precisava saber. Precisava que ele soubesse a verdade. Depois de 60 anos vivendo a vida que lhe impuseram, Leocádia Pires, aos 80 anos, decidiu, pela primeira vez, tomar as rédeas de seu próprio destino. Ela iria encontrar Jaci Ferreira. A noite que se seguiu à descoberta foi de insônia. Leocádia não pregou o olho. Sentada em sua poltrona na sala escura, com as 2 cartas sobre o colo, a de Jaci e o rascunho de sua mãe, ela reviu sua vida inteira. Não com amargura, mas com uma nova e dolorosa compreensão. As peças do quebra-cabeça, antes confusas, agora se encaixavam perfeitamente. Ao amanhecer, a decisão estava tomada, sólida como as pedras do calçamento de Penedo. Ela não sabia por onde começar, mas sabia o que tinha que fazer. Sua primeira ação foi ligar para os filhos. Precisava contar a eles. Não para pedir permissão, mas para informar. Ligou primeiro para Clara, em Maceió. Com a voz firme, contou a história toda. O amor da juventude, a partida de Jaci, a promessa, o silêncio e, finalmente, a descoberta da carta da avó. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Mãe, disse Clara, a voz hesitante, cheia de uma preocupação que beirava a condescendência. A senhora tem certeza disso? Quer dizer, faz tanto tempo. A senhora ficou muito abalada com a morte do papai. Às vezes a nossa mente nos prega peças. Não é minha mente me pregando peças, Clara. A carta está aqui, na minha mão, respondeu Cádia, a paciência se esvaindo. Eu quero encontrar esse homem. Eu preciso que ele saiba a verdade. Encontrá-lo? Mas como? E para quê, mamãe? O que isso vai mudar agora? A senhora tem 80 anos. Esse homem, se ainda for vivo, deve ter a vida dele, família, netos. A reação de Clara, embora esperada, aferiu. Era a incredulidade. A ideia de que uma mulher de sua idade não tinha o direito de ter paixões, de revirar o passado, de ter uma vida própria além de ser mãe e avó. A conversa com Mateus foi ainda pior. Ele foi direto, pragmático como sempre. Mãe, com todo o respeito, isso é loucura.
É remexer em um passado que não existe mais. O que a senhora vai ganhar com isso além de sofrimento? Deixe isso pra lá. É uma história antiga. A vida da senhora foi com o meu pai. Sua avó mentiu pra mim, Mateus. Ela me roubou uma escolha. Cádia insistiu, a voz se elevando. A vovó fez o que achava que era o melhor para a senhora. E quer saber? Provavelmente foi. A senhora teve uma vida boa, estável. Esse Jaci era um ninguém que foi tentar a sorte em São Paulo. Provavelmente nunca virou nada. A vovó te poupou de uma decepção. Desligar o telefone foi como fechar uma porta na cara. Seus próprios filhos não a entendiam, não a apoiavam. Achavam que ela estava senil, delirando, ou sendo ingrata com a vida que tivera. Apenas João, no Rio de Janeiro, teve uma reação diferente. Ele ouviu a história toda em silêncio. E no final, disse apenas: "Faça o que o seu coração mandar, mãe. Se a senhora precisa disso para ficar em paz, então vá em frente. Só tome cuidado." A bênção, ainda que distante, de seu filho mais novo, deu-lhe a força que precisava. Ela não estava louca. Seu desejo era legítimo. Mas como encontrar um homem chamado Jaci Ferreira, que se mudara para São Paulo em 1959? O nome era comum. A cidade. Um monstro de milhões de habitantes. Ela não tinha sobrenome da mãe dele. Nem sabia de que cidade de Sergipe ele viera. O endereço da pensão no Brás certamente não existia mais. Sentia-se impotente. Uma idosa, em uma cidade pequena do interior de Alagoas, querendo encontrar uma agulha em um palheiro do tamanho do Brasil. Foi então que, enquanto ouvia o rádio em uma manhã, uma ideia surgiu. Era um programa matinal popular na rádio local. A Voz do Povo. As pessoas ligavam para mandar recados, pedir músicas, procurar parentes desaparecidos. Era um recurso antigo, quase obsoleto na era da internet. Mas em cidades como Penedo, o rádio ainda tinha uma força imensa. O coração de Cádia acelerou. Seria uma exposição imensa. Contar sua história para toda a cidade ouvir. A vizinhança, os conhecidos, todos ficariam sabendo de seu segredo. Sentiu o rosto corar só de imaginar. Seria chamada de a velha maluca que procurava um amor de 60 anos atrás. Mas o desejo de encontrar a verdade era maior que o medo da zombaria. Ela se levantou, caminhou até o telefone e, com a mão firme, discou o número da Rádio Penedo FM. Era hora de dar voz ao seu silêncio. O telefone da rádio chamou 3 vezes antes que uma voz feminina e animada a atendesse. Rádio Penedo FM, bom dia. Bom dia, respondeu Cádia, a voz mais baixa do que pretendia. Eu gostaria de falar com o radialista do programa A Voz do Povo. É o Zé do rádio. Só um momento. Vou ver se ele pode te atender. Cádia esperou, o coração na boca. Ouvia a música que tocava no programa ao fundo. Depois de alguns instantes, uma voz masculina, grave e familiar, soou na linha. Bom dia, minha amiga. Aqui é o Zé do rádio. Com quem eu tenho o prazer de falar? Meu nome é Leocádia Pires. Dona Leocádia. Que honra! Filha do finado seu Afonso, esposa do saudoso Antônio Pires. Conheci muito seu marido. Um homem de fibra. Em que posso servi-la nesta manhã ensolarada? A familiaridade do radialista, em vez de acalmá-la, aumentou seu nervosismo. Ele a conhecia. Conhecia sua história. A história oficial. Seu Zé, eu preciso de uma ajuda. É um assunto delicado. Eu queria saber se posso contar uma história no seu programa. Estou procurando uma pessoa. Houve uma pausa do outro lado. Zé do rádio era experiente. Sentiu que ali havia algo diferente. Claro, dona Leocádia. O nosso programa é para isso mesmo, para servir a comunidade. A senhora quer entrar no ar agora? Sim, ela disse, antes que a coragem a abandonasse. Pois então, minha amiga, prepare o coração. Você está ao vivo em A Voz do Povo para toda Penedo e região. Uma vinheta curta e animada tocou. E então Zé do rádio anunciou. Atenção, ouvintes! Temos agora na linha uma figura muito querida de nossa cidade, Dona Leocádia Pires. Dona Leocádia, o microfone é todo seu. Quem a senhora procura? Cádia respirou fundo. Era agora ou nunca? Bom dia a todos. Começou ela, a voz um pouco trêmula, mas clara. Muitos de vocês me conhecem. Sabem da minha vida, da minha família. Mas hoje eu não vou falar da Leocádia que vocês conhecem. Vou falar de uma moça que eu fui,
há mais de 60 anos. E então ela contou. Contou tudo. Com uma sinceridade desarmante, ela narrou a história de seu primeiro amor. Falou do rapaz do armazém, Jaci Ferreira, que viera de Sergipe para trabalhar com o tio, seu Ramiro. Descreveu os encontros secretos à beira do rio, a promessa de amor, a partida dele para São Paulo em 1959. Enquanto falava, o nervosismo deu lugar a uma calma inesperada. As palavras fluíam, libertando um peso que ela carregara por toda a vida. Ele me prometeu que voltaria, e eu prometi que esperaria. Continuou ela, a voz embargada pela emoção. Nós trocamos uma carta. E depois, silêncio. Eu pensei que ele tinha me esquecido. Pensei que tinha sido abandonada. E com o coração partido, aceitei me casar com o meu falecido marido, Antônio, que foi um bom homem e um bom pai para os meus filhos. Zé do rádio, sentindo o peso da história, interveio suavemente. E o que a fez procurar por ele agora, Dona Leocádia, depois de tanto tempo? Porque eu descobri a verdade, seu Zé. Há poucos dias, eu encontrei uma carta da minha falecida mãe. Ela confessava ter interceptado as cartas do Jaci. Ela escreveu para ele dizendo que eu estava doente e noiva, e pediu que ele me deixasse em paz. Ele não me abandonou. Nós fomos enganados. Um murmúrio pôde ser ouvido no estúdio. A história era poderosa. Um enredo de novela da vida real. Então, o que eu peço aos seus ouvintes é uma ajuda, concluiu Cádia, a voz firme novamente. Eu estou procurando por Jaci Ferreira. Ele deve ter uns 82 anos hoje. A última notícia que tive é que ele estava em São Paulo, no bairro do Brás, em 1959. Ele era de Sergipe, mas não sei a cidade. Se alguém em qualquer lugar do Brasil estiver ouvindo e conhecer esse homem, ou souber de sua família, por favor, entre em contato com a rádio. Eu não quero estragar a vida de ninguém. Eu só quero que ele saiba a verdade. Quero que ele saiba que eu nunca o esqueci. E que eu esperei, até onde a minha força permitiu. Ela terminou de falar, ofegante, exausta. O silêncio no estúdio e na linha telefônica era profundo. Zé do rádio, visivelmente emocionado, quebrou o silêncio. Dona Leocádia, que história, que prova de que o amor verdadeiro não envelhece. Minha amiga, eu não sei se vamos encontrar o seu Jaci, mas eu lhe prometo que a sua história será ouvida. Vamos repetir o seu apelo todos os dias neste programa. O povo de Penedo e do Brasil vai abraçar a sua causa. Ao desligar o telefone, Cádia sentiu um misto de alívio e pavor. O segredo estava revelado. Agora, era só esperar. A repercussão foi imediata e avassaladora. Em uma cidade pequena como Penedo, a história de Dona Leocádia se espalhou como fogo em palha seca. O telefone dela não parou de tocar. Eram vizinhos, conhecidos, alguns oferecendo apoio, outros com uma curiosidade mórbida, querendo saber mais detalhes. As reações foram as mais diversas. As senhoras mais velhas, suas contemporâneas, dividiam-se. Algumas a chamavam de sem vergonha, por desrespeitar a memória do marido. Outras, em telefonemas sussurrados, confessavam suas próprias histórias de amores perdidos e suspiravam dizendo: "Você teve a coragem que eu não tive, Cádia." A geração mais nova ficou fascinada. A história de amor proibido, de cartas interceptadas, parecia um roteiro de filme. A velhinha romântica virou o assunto principal nas rodas de conversa, nos cafés e na feira. Seus filhos, claro, foram os que reagiram de forma mais intensa. Mateus ligou, furioso. "A senhora enlouqueceu de vez, mamãe? Expor a nossa família dessa maneira. O que as pessoas vão pensar? Vão dizer que o papai foi um segundo prato, um tapa-buraco. Seu pai foi meu marido e o pai dos meus filhos. E eu o respeitei até o último dia. Isso não muda nada." Ela respondeu, com uma calma que o desarmou. "Mas eu tenho o direito à minha própria história, Mateus." Clara veio de Maceió no fim de semana seguinte, o rosto vincado de preocupação. Sentou-se com a mãe na varanda, segurando suas mãos. "Mamãe, eu estou preocupada com a senhora, com a sua saúde, com o seu coração. E se a senhora encontrar esse homem e ele não for nada do que a senhora lembra? E se ele for uma pessoa amarga ou doente? E se a família dele não gostar dessa história? A senhora pode se machucar muito." "Minha filha", disse Cádia, olhando nos olhos de Clara, "a maior mágoa da minha vida foi pensar que fui abandonada.
Viver com a mentira. Qualquer verdade, por mais dura que seja, será melhor do que isso. Eu preciso fechar esse círculo. Preciso de paz. Clara, apesar de suas ressalvas, pareceu finalmente entender a profundidade da necessidade da mãe. Ela suspirou, derrotada. Tudo bem, mamãe. Eu não concordo, mas eu te apoio. Só me prometa que vai tomar cuidado. A rádio cumpriu a promessa. Todos os dias, Zé do rádio recontava a história de Leocádia e seu amor perdido, pedindo informações. A história começou a extrapolar as fronteiras de Penedo. Outras rádios do interior de Alagoas e Sergipe a replicaram. Alguém gravou o áudio do programa e postou na internet. A história, contada na voz trêmula e sincera de Cádia, viralizou em grupos de WhatsApp e redes sociais. Chegou a portais de notícias locais e, em pouco tempo, a jornais de alcance nacional. Passou uma semana, 2. As pessoas ligavam para a rádio com pistas falsas, com histórias parecidas, mas nenhuma levava a Jaci Ferreira. Cádia começou a desanimar. Talvez fosse tarde demais. Talvez ele já tivesse morrido ou se mudado do país. Talvez sua busca estivesse destinada ao fracasso. Ela tentava não perder a esperança. Todas as manhãs, ligava o rádio e ouvia seu próprio apelo, uma oração transmitida pelas ondas sonoras. Era uma rotina de angústia e expectativa. Até que, em uma tarde chuvosa de terça-feira, quase 3 semanas depois de sua ligação para a rádio, o telefone de sua casa tocou. Era um número de longa distância, com o código de área de São Paulo. Seu coração parou por uma fração de segundo, antes de começar a bater descontroladamente. Com a mão trêmula, ela atendeu. Alô? Alô, boa tarde. Por favor, eu gostaria de falar com a dona Leocádia Pires. A voz do outro lado era masculina, jovem e carregada de uma emoção contida. É ela quem fala, respondeu Cádia, sentando-se na cadeira mais próxima, pois sentia as pernas fraquejarem. Houve uma pausa, como se o homem estivesse escolhendo as palavras. Meu nome é Leonardo Ferreira. Eu estou ligando de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Acho que a senhora está procurando o meu pai. O mundo de Cádia parou. As palavras ecoaram em sua mente. Meu pai, ele estava vivo. E tinha um filho. Seu pai... Ela sussurrou, a voz falhando. O nome dele é Jaci? Sim, senhora. Jaci Ferreira, confirmou Leonardo. Ele é de Sergipe, mas vive aqui em São Paulo desde que era rapaz. A história que a senhora contou no rádio é a história que ele nos contou a vida inteira. As lágrimas que Cádia segurava há semanas finalmente vieram. Um dilúvio silencioso. Ela chorava de alívio, de alegria, de uma dor antiga que finalmente encontrava consolo. Leonardo, do outro lado, pareceu entender. Esperou pacientemente que ela se acalmasse. Dona Cádia, a senhora está bem? Estou, meu filho, estou, ela conseguiu dizer, enxugando o rosto com as costas da mão. Como vocês ficaram sabendo? Foi incrível, contou Leonardo. Minha sobrinha, neta do meu pai, ouviu a história em um podcast. Ela mora no sul e me mandou o áudio dizendo: Vô, essa não é aquela história que o Biso sempre conta? Eu ouvi e fiquei arrepiado. Parecia mentira. O nome da senhora, a cidade, o armazém do tio-avô, tudo batia. Ele continuou, a voz cheia de emoção. Meu pai já está com 82 anos. Ele não mexe muito com internet, essas coisas. Eu não sabia como contar a ele. Fiquei com medo do choque. Então, ontem à noite, eu apenas coloquei o áudio para ele ouvir, sem dizer o que era. Quando a sua voz começou a contar a história, ele ficou paralisado. E quando a senhora falou da carta da sua mãe, Dona Cádia, eu nunca vi meu pai chorar daquele jeito. Ele chorou como um menino. A vida inteira ele se culpou, achando que a senhora tinha ficado doente por causa dele, que tinha sido um peso. Ele carregou essa culpa por mais de 60 anos. Cádia fechou os olhos, absorvendo cada palavra. A culpa. Era isso que ele sentira. Não raiva, não indiferença. Culpa. A mentira de sua mãe havia envenenado 2 vidas, de formas diferentes, mas com a mesma crueldade. Como ele está? Ela perguntou, a voz ansiosa. Ele está abalado, mas aliviado. É como se um peso enorme tivesse sido tirado das costas dele. Ele não fala em outra coisa. Fica repetindo seu nome. Cádia. A minha Cádia de Penedo. A minha Cádia de Penedo.
A frase a atingiu em cheio, transportando-a de volta para a beira do rio, para a voz daquele rapaz de olhos cor-de-mel. Ele quer falar com a senhora, Dona Cádia. Ele quer muito, mas está tão emocionado que não consegue. Ele me pediu para ligar, para dizer que está vivo, que nunca a esqueceu, e para perguntar se a senhora o receberia, se ele fosse até aí. A pergunta ficou suspensa no ar. Ir até Penedo. A promessa, feita 60 anos antes, estava prestes a ser cumprida. Diga a ele, respondeu Cádia, a voz firme, cheia de uma certeza que não sentia há muito tempo. Diga a ele que a minha varanda e o meu coração estão esperando por ele desde 1959. Nos dias que se seguiram, Leonardo se tornou a ponte entre Cádia e Jaci. As ligações se tornaram diárias. Eram conversas longas, cheias de descobertas e de uma crescente familiaridade. Cádia sentia como se estivesse conhecendo não apenas o filho de Jaci, mas também o homem que Jaci havia se tornado. Leonardo contou-lhe sobre a vida do pai. Jaci, ao receber a carta de Dona Ermelinda, ficara devastado. Acreditando que Cádia estava doente e prometida a outro, ele mergulhou no trabalho para esquecer a dor. Trabalhou por anos na fábrica de tecidos, juntou dinheiro e, mais tarde, com um sócio, abriu uma pequena loja de armarinhos no centro de São Bernardo. Ele se casou alguns anos depois com uma moça chamada Isabel, uma operária da mesma fábrica. Minha mãe foi uma mulher maravilhosa, Dona Cádia, uma companheira e tanto para o meu pai, contou Leonardo com carinho. Eles tiveram um casamento bom, de muito respeito e amizade. Tiveram a mim e a minha irmã, Lúcia. Meu pai foi um pai incrível, presente, amoroso. Mas sempre houve uma sombra. Uma sombra? Perguntou Cádia, o coração apertado. Sim, uma melancolia que vinha de vez em quando. Às vezes, ele ficava olhando para o nada, perdido em pensamentos. E quando a gente perguntava o que era, ele sorria triste e dizia: saudade de um rio que eu não posso mais entrar. Nós nunca entendemos direito. Até agora. Jaci era viúvo há 5 anos. Isabel falecera de uma doença súbita. Ele morava com a família de Leonardo, cercado pelo amor dos filhos e netos. Era um homem ativo para a idade, teimoso, que gostava de cuidar do pequeno jardim nos fundos da casa e de jogar dominó com os amigos na praça. Cádia, por sua vez, também contou sua história para Leonardo. Falou de Antônio com respeito, descreveu sua vida como mãe e avó, a rotina em Penedo. Falou da solidão após a viuvez e da descoberta que mudou tudo. Leonardo a ouvia com uma empatia que a comovia. Sabe, Dona Cádia, ele disse em uma das ligações, meu pai nunca escondeu a história de vocês da minha mãe. Ele contou a ela logo no início do namoro. Disse que o coração dele tinha uma marca, mas que ele podia oferecer a ela todo o respeito e o amor que ele tinha. E minha mãe, que era uma mulher muito sábia, aceitou. Ela sempre dizia que o amor do passado não apagava o amor do presente. Saber disso trouxe um alívio imenso para Cádia. A imagem de Jaci que ela construía em sua mente não era a de um homem que vivera infeliz, mas a de alguém que, como ela, havia seguido em frente, construído uma vida honrada, mas que carregara uma ferida secreta. Jaci ainda não tinha coragem de falar com ela ao telefone. Segundo Leonardo, ele ensaiava, pegava o aparelho, mas a emoção era tão forte que ele não conseguia pronunciar as palavras. Ele tem medo da voz dele falhar, de chorar e não conseguir dizer tudo o que quer, explicava o filho. Ele fica escrevendo em um caderninho como se estivesse preparando um discurso. Cádia sorria ao imaginar a cena. O Jaci impetuoso e falante de sua memória agora era um senhor de 82 anos, tímido diante do peso do tempo. Através de Leonardo, eles trocavam recados, perguntas, memórias. Meu pai perguntou se a senhora ainda gosta de doce de goiaba. Diga a ele que continuo fazendo o melhor da cidade. Ele quer saber se a senhora se lembra da noite em que viram uma estrela cadente e fizeram um pedido. Diga a ele que eu me lembro, e que o meu pedido demorou 60 anos para se realizar. Eram pequenos fragmentos de um passado compartilhado, que agora voltavam à vida, reconstruindo a ponte entre duas existências que haviam corrido em paralelo por tanto tempo. A cada conversa, a ansiedade de Cádia se misturava a uma serenidade crescente. Não se tratava mais de uma paixão juvenil, mas de um reencontro de almas, de duas pessoas que haviam sobrevivido às suas próprias histórias e que agora
tinham a chance de, finalmente, entender o porquê. A viagem foi marcada. Leonardo compraria as passagens de avião para Maceió e de lá alugaria um carro para levá-lo a Penedo. A data foi acertada para a semana seguinte. O reencontro, que por tanto tempo fora apenas um sonho impossível, agora tinha dia e hora para acontecer. A semana que antecedeu a chegada de Jaci foi, para Leocádia, uma mistura de sonho e realidade. O tempo parecia se arrastar e voar ao mesmo tempo. Ela se pegava, fazendo coisas que não fazia há anos, movida por uma energia que pensava ter perdido para sempre. Limpou a casa de cima a baixo, não como uma obrigação, mas como um ritual. Lavou as cortinas, areou os poucos talheres de prata que guardava para ocasiões especiais e colocou um vaso com flores frescas no centro da mesa da sala. Queria que sua casa, o palco de sua vida de resignação, estivesse bonita para receber a personificação de seu sonho mais antigo. Passou uma tarde inteira na cozinha, preparando um grande pote de seu famoso doce de goiaba. Enquanto mexia a calda vermelha e brilhante, as memórias vinham em ondas. Lembrou-se do cheiro do doce que Jaci elogiara no armazém, o pretexto para a primeira risada que compartilharam. Sorriu sozinha, um sorriso genuíno, de menina. Clara ligou, apreensiva. Mamãe, a senhora tem certeza? Está tudo certo para a chegada dele? Está tudo certo, minha filha. Fique tranquila, respondeu Cádia, com uma calma que surpreendeu a si mesma. Ele chega na quinta-feira à tarde. Até Mateus, o mais cético, ligou. A senhora precisa de alguma coisa, mãe? Dinheiro? Quer que eu mande alguém para ficar aí com a senhora? Não precisa, meu filho. Eu sei me cuidar. Agradeço a preocupação. Ela sentia que seus filhos, apesar de toda a relutância inicial, estavam começando a entender. Não era um capricho de velhice. Era uma necessidade de sua alma. Na véspera da chegada, Cádia se dedicou a si mesma. Abriu seu guarda-roupa e ficou um longo tempo olhando para os vestidos. A maioria era de cores sóbrias, tons de bege, cinza, marrom, roupas de viúva, de senhora. Mas, no fundo do armário, encontrou um vestido que não usava há anos. Era de um azul claro, da cor do céu de Penedo em um dia sem nuvens, com pequenas flores brancas estampadas. Clara lhe dera de presente em um aniversário, e ela o guardara, achando-o alegre demais para sua vida. Naquele dia, ela o tirou do armário, passou-o a ferro com cuidado e o deixou pendurado, pronto para o dia seguinte. À noite, sentou-se na varanda, em sua cadeira de balanço. O ar estava ameno, e o som dos grilos era a única música. Olhou para o céu estrelado e pensou em Jaci. O que ela esperava daquele encontro? Não esperava reacender uma paixão de juventude. Seria impossível. E até mesmo tolo. Ambos eram velhos. Seus corpos cansados, suas vidas preenchidas por outras pessoas, outras memórias. O que ela esperava era algo mais profundo. Esperava olhar nos olhos dele e ver o reconhecimento. Esperava poder contar sua versão da história e ouvir a dele. Esperava perdão e oferecer perdão. Perdão à sua mãe, por sua fraqueza e seu medo. Perdão a si mesma, por não ter lutado mais. E talvez perdão a ele, por um abandono que nunca acontecera. Esperava, acima de tudo, paz. A paz de um capítulo que finalmente seria lido até o fim. De uma história que teria sua conclusão. Levantou-se e foi até seu quarto. Parou em frente ao espelho e se encarou por um longo tempo. Viu as rugas, os cabelos brancos, os sinais da idade. Mas, pela primeira vez em muito tempo, viu também um brilho em seus próprios olhos. Era a moça do sobrado amarelo, que sonhava à beira do rio. Ela não havia morrido. Estava apenas adormecida, esperando o momento certo para despertar. E o momento havia chegado. A quinta-feira amanheceu com um sol radiante, que dourava as fachadas coloridas de Penedo e fazia o Rio São Francisco brilhar como uma lâmina de prata. Cádia acordou cedo, o coração uma mistura de ansiedade e calma. Ela tomou seu café, cuidou de suas plantas e, por volta do meio-dia, começou a se arrumar. Tomou um banho demorado, perfumou-se com uma lavanda suave e vestiu o vestido azul. Penteou os cabelos brancos e os prendeu em um coque simples na nuca. Ao se olhar no espelho, não viu uma senhora de 80 anos se preparando para uma visita. Viu uma mulher indo ao encontro de seu destino. Leonardo havia ligado na noite anterior para confirmar o horário.
Chegariam por volta das 3 da tarde. A partir das 2, Kádia já estava na varanda, sentada em sua cadeira de balanço, as mãos repousadas no colo, a respiração contida. Cada carro que passava na rua fazia seu coração disparar. Cada minuto parecia uma eternidade. Ela tentava se distrair observando o movimento, o voo dos pássaros, as nuvens que se moviam lentamente no céu. Mas seus pensamentos voltavam sempre para o mesmo ponto. Ele estava vindo. Depois de 61 anos, ele estava voltando. E então, às 3h15, um carro cinza, que ela não reconheceu, dobrou a esquina e parou lentamente em frente à sua casa. O coração de Kádia pareceu parar de bater. A porta do motorista se abriu e Leonardo saiu. Ele era exatamente como soava ao telefone. Um homem de aparência gentil, com um sorriso amigável. Ele acenou para ela e deu a volta para abrir a porta do passageiro. O tempo pareceu congelar. Kádia viu uma perna, depois a outra, saindo do carro com dificuldade. Viu um homem se apoiar na porta e na mão estendida de Leonardo para se firmar. Ele se endireitou lentamente, as costas um pouco curvadas pela idade. Era ele. Os cabelos, antes castanhos, eram de um branco imaculado. O rosto, sulcado por rugas profundas, era o de um velho. Mas a postura, a forma como ele ergueu a cabeça e olhou em direção à varanda, era a de Jaci. Ele usava uma bengala de madeira escura e vestia uma camisa de linho clara, impecavelmente passada. Seus olhos encontraram os dela. A distância da rua até a varanda parecia um abismo intransponível. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. Eram duas estátuas, paralisadas pelo peso daquele momento. O mundo ao redor desapareceu. Não havia o carro, nem Leonardo, nem os sons da rua. Havia apenas um homem e uma mulher, e um vão de 61 anos entre eles. Jaci deu o primeiro passo, amparado pela bengala e pelo braço do filho. Atravessou a rua lentamente, cada passo uma vitória contra o tempo e a fragilidade. Subiu os 2 degraus da calçada. Kádia se levantou, as mãos agarradas ao braço da cadeira de balanço para se apoiar. Quando ele chegou ao portão, Leonardo o abriu e se afastou discretamente, dando-lhes espaço. Jaci caminhou pelo pequeno jardim e subiu os degraus da varanda. Parou a poucos metros dela. O silêncio era absoluto, preenchido apenas pelo som de suas respirações. Os olhos dele, Kádia notou, ainda eram da cor de mel e estavam cheios d'água. Kádia, ele disse. A voz era rouca, um sussurro gasto pelos anos, mas carregava a mesma melodia que ela guardara na memória por toda a vida. Jaci, ela respondeu, a voz igualmente embargada. E ali, na varanda da casa caiada de branco, o tempo finalmente deixou de existir. O rapaz do armazém e a moça do sobrado amarelo estavam, enfim, frente a frente outra vez. Eles permaneceram em silêncio por um longo momento, apenas se olhando. Era um olhar que atravessava as rugas, os cabelos brancos, os corpos curvados pela idade, em busca da essência que o tempo não pudera tocar. E eles a encontraram. Nos olhos um do outro, ainda viviam o rapaz sonhador e a moça apaixonada. Foi Kádia quem quebrou o encanto, com um gesto simples. Sente-se, Jaci. A viagem deve ter sido cansativa. Ela indicou a outra cadeira de balanço. Ele assentiu, caminhando os poucos passos que os separavam e se acomodando na cadeira, que rangeu sob seu peso. Leonardo, o filho, deu um sorriso discreto. Disse, com licença, eu vou dar uma volta na cidade. Volto ao anoitecer. E se retirou, deixando-os a sós com seu universo de memórias. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era um silêncio confortável, de quem não precisa de palavras para expressar a magnitude do momento. O café ainda tem o mesmo cheiro. Já se disse, finalmente, quebrando o silêncio com a mesma frase que iniciou esta história, fechando o círculo da narrativa. É o mesmo pó, da mesma venda. Algumas coisas em Penedo não mudam. Ela respondeu, o pequeno sorriso tocando seus lábios. Eles começaram a conversar, timidamente a princípio. Falaram de coisas triviais, da viagem dele, do calor de Penedo, das plantas na varanda dela. Mas aos poucos, as barreiras foram caindo, e eles mergulharam no passado. Eu recebi a carta da sua mãe, contou Jaci, a voz baixa. Eu não queria acreditar, mas era a letra de uma mãe,
preocupada. Ela dizia que você estava doente, de cama. Eu me senti o pior dos homens. Pensei que minha ambição, minha partida, tinha te destruído. Eu escrevi de volta, implorando por notícias, mas nunca tive resposta. O silêncio foi a minha sentença. Eu também vivi com o seu silêncio, confessou Kádia. A cada dia que o carteiro passava e não trazia nada, uma parte de mim morria. Eu me senti tola, abandonada. Cheguei a sentir raiva de você. Era mais fácil do que sentir saudade. Eles não se acusaram, não buscaram culpados. Apenas expuseram suas dores lado a lado, como duas feridas antigas que finalmente eram limpas e cuidadas. Jaci falou de sua vida em São Paulo, de Isabel, sua falecida esposa. Ela foi uma santa, Kádia, uma mulher boa, que me deu uma família linda. Eu a amei, de verdade, mas era um amor diferente, um amor construído, de tijolo em tijolo. O que eu sentia por você era como um raio, uma coisa que nasce pronta, que não se explica. Kádia falou de Antônio. Ele foi um bom homem, um marido correto, um pai provedor. Eu o respeitei, mas ele nunca me perguntou sobre os meus sonhos. Acho que ele também não sabia quais eram os dele. Vivemos uma vida inteira juntos, mas éramos dois estranhos. Falaram dos filhos, dos netos. Mostraram fotos que traziam na carteira. Riram das histórias engraçadas. Suspiraram com as dificuldades. Não havia ciúme nem arrependimento. Havia apenas o compartilhamento de duas vidas que, embora separadas, seguiram um curso semelhante. O do dever, da construção de uma família, da aceitação do destino que lhes fora imposto. Kádia se levantou e entrou em casa. Voltou com uma bandeja, com 2 xícaras de café e um prato com fatias de seu doce de goiaba. Eu fiz para você, ela disse, entregando-lhe o prato. Jaci pegou um pedaço com a mão trêmula, levou à boca e fechou os olhos. Um sorriso de pura nostalgia se abriu em seu rosto. Ainda é o melhor doce do mundo. Eles ficaram ali, na varanda, enquanto a tarde caía e o céu se tingia de laranja e roxo, exatamente como Kádia descrevera para ele tantos anos antes. Eles não se tocaram, não se abraçaram. A intimidade deles era de outra ordem. Era a intimidade de 2 almas que se reconheciam, que se entendiam sem a necessidade do toque. Quando a noite chegou e as luzes da cidade começaram a se acender, Leonardo voltou. Encontrou-os em um silêncio sereno, as cadeiras de balanço movendo-se em um ritmo lento e compassado. Pai, está na hora de irmos. Reservei um quarto na pousada. Jaci olhou para Kádia. Havia uma pergunta em seus olhos. Fique para o jantar, ela disse simplesmente. E ele ficou. Jantaram os 3 na cozinha de Kádia como velhos amigos. Depois, na despedida, na porta da casa, Jaci finalmente estendeu a mão e tocou o rosto dela. Sua mão era enrugada e fria, mas o toque era gentil, cheio de um carinho que sobrevivera a 60 anos. Obrigado, Kádia, por nunca ter esquecido de verdade. Obrigada a você, Jaci, por ter voltado. Não era um final de novela, com um beijo apaixonado ao pôr do sol. Era algo muito mais real, e por isso mesmo mais bonito. Era o final de uma busca, o reencontro de 2 histórias, a paz de 2 almas. Era o ponto final em uma frase que ficara em aberto por uma vida inteira. Jaci ficou em Penedo por mais 2 dias. Ele e Leonardo passearam pela cidade, visitaram os lugares da memória de Jaci. Mas todas as tardes, pontualmente às 3 horas, o carro cinza parava em frente à casa de Kádia, e Jaci subia os degraus da varanda para tomar café com ela. Eles continuaram suas conversas. Relembraram mais detalhes do passado. Preencheram as lacunas de suas vidas. Falaram sobre o envelhecer, sobre as perdas, sobre a fé. Descobriram que, apesar da distância, haviam se tornado pessoas parecidas. Serenas, gratas pelas alegrias que tiveram e conformadas com as dores que não puderam evitar. No último dia, antes de partir, Jaci lhe fez um pedido. Podemos tirar uma foto? Juntos? Kádia concordou. Leonardo, com seu celular, fez o registro. Na foto, eles estão sentados lado a lado nas cadeiras de balanço. Não estão sorrindo abertamente, mas há uma expressão de profunda paz em seus rostos. É o retrato não de um amor reencontrado, mas de uma amizade que nunca se perdeu. A despedida no portão foi tranquila, sem lágrimas. Você vai se cuidar, Kádia?
Ele perguntou. Sempre me cuidei, Jaci. E você? Agora, mais do que nunca. Ele respondeu com um brilho nos olhos. Ela o viu entrar no carro e se afastar, levando-o para longe mais uma vez, mas desta vez não havia dor. Havia apenas uma serena gratidão. A vida de Leocádia Pires não mudou drasticamente depois daquele encontro. Ela continuou em sua casa, com sua rotina, sua cadeira de balanço na varanda, mas algo fundamental dentro dela havia se transformado. O vazio, a melancolia crônica que a acompanhara por toda a vida, desaparecera. Em seu lugar, havia uma plenitude, uma sensação de paz interior que ela nunca havia conhecido. Seus filhos, ao saberem do encontro, reagiram com um novo respeito. Perceberam que a busca da mãe não era uma loucura, mas uma jornada por cura e por verdade. As conversas com ele se tornaram mais abertas, mais honestas. Cádia contou-lhes toda a história, sem omitir detalhes, e eles a ouviram, finalmente, com o coração aberto. Ela e Jaci não se viram mais pessoalmente. A viagem era longa e cansativa para ambos, mas eles se falavam ao telefone toda semana. Eram conversas simples, sobre o dia a dia, a saúde, os netos. Tornaram-se os melhores amigos, confidentes de uma vida inteira. Hoje, quem visita Leocádia Pires em sua casa em Penedo, a encontra na varanda, tomando seu café e olhando o movimento da rua. Na mesinha ao lado da cadeira de balanço, há 2 porta-retratos. Um, antigo, de seu casamento com Antônio, com seus 3 filhos ainda crianças. O outro é novo, uma foto impressa do celular de Leonardo. Nela, uma senhora de vestido azul e um senhor de camisa clara estão sentados lado a lado. A prova de que algumas histórias, por mais que o tempo e as circunstâncias tentem, simplesmente se recusam a morrer. Quando alguém, incrédulo, pergunta sobre a história, ela apenas sorri, um sorriso que agora alcança seus olhos, e diz: a vida pode até atrasar a entrega, mas não esquece os endereços verdadeiros. O meu primeiro amor veio me visitar antes da morte, só para provar que coração de avó também guarda o seu quinhão de eternidade. A história de Leocádia e Jaci nos lembra que toda vida, por mais simples que pareça, guarda um amor, uma dor e uma verdade dignos de serem contados. São as histórias que nos conectam, que nos ensinam sobre resiliência, perdão e sobre a teimosia do coração humano. E a sua história? Qual é? Qual memória o tempo não conseguiu apagar em você? Gostaríamos muito de saber. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas próprias memórias e sentimentos. Se esta jornada pelo tempo e pela saudade tocou seu coração, demonstre seu apoio com um like e, o mais importante, inscreva-se em nosso canal. Ao fazer isso, você nos ajuda a continuar trazendo mais relatos como este, garantindo que as grandes histórias, escondidas nos pequenos cantos da vida, encontrem sempre o caminho até você. Obrigado por ouvir.